Olá, amados irmãos, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa EBD, a lição 7, que tem por título Generosidade e os Bens Materiais, cuja divisa está em 1 Timóteo 6,17. Vamos orar para começarmos a lição de hoje? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por tua infinita misericórdia para conosco. Muito obrigada, Pai, porque tu tens nos sustentado, nos abençoado, tu tens sido, Senhor, tão fiel para conosco e temos muito, muito mesmo a agradecer. Seja com cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor, esta lição, abençoa a cada um dos teus servos, derramando bênçãos infinitas sobre cada um deles. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, nossa lição de hoje. A divisa está em 1 Timóteo, o texto base está em 1 Timóteo 6,17, mas eu quero ler um pouquinho mais. Eu quero ler do 10 ao 18. Vamos ver o que diz a carta de 1 Timóteo, do 10 até o 18. Diz assim, amados: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que instruções maravilhosas a Timóteo, queridos, mas que servem para nós. Instruções que vieram direto de Deus, através do seu servo para Timóteo e para nós hoje, no século 21. Vejamos, o título diz assim: Generosidade e os bens materiais. É possível nós termos muitos bens materiais e ao mesmo tempo sermos generosos? Eu creio que sim. Eu, inclusive, observo bastante pessoas que nem têm tantos bens materiais, mas que são extremamente generosas. Elas repartem o pouco que têm. Se elas ganham algo e elas veem que há alguém próximo que está mais necessitado, eu conheço pessoas assim, elas vão lá e repartem o pouco que têm com aquele que tem ainda menos. Minha mãe foi um grande exemplo disso. Uma mulher de Deus, muito, muito boa, não porque era minha mãe, mas porque eu via Deus nela, eu via a generosidade do coração dela. Tinha um coração enorme. Certa vez chegou uma mulher à sua porta, dizendo que não tinha nada, nada mesmo. E ela correu, foi até seu armário
Ela estava com poucas coisas em casa naquele momento, mas o pouco que ela tinha, ela foi lá e dividiu. Pegou dos 5 quilos de arroz que ela tinha, colocou um pouco num saquinho, né, que daria mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo. Pegou um pouco de feijão também, pegou um pouco de farinha, um pouco de sal, um pouco de café, ou seja, ela foi pegando aquilo que ela podia separar em saquinhos e entregou àquela mulher. Deu um copo d'água, perguntou se ela queria também entrar e tomar um pouco de café que ela tinha feito e comer um pedaço de pão. E a mulher entrou. Minha mãe nunca tinha visto essa mulher na vida. Nunca, nunca. É até perigoso, não é? Quando eu cheguei do trabalho, ela me contou essa história. Eu falei, mas mãe, cuidado, não conhece, não sabe quem é, não é pedindo para que a pessoa entre, com seu coração generoso, pode estar correndo um grande risco. Mas minha mãe nem pensava nessas coisas. A mulher entrou e ela deu café, deu pão, e conversando com aquela mulher, descobriu que a mulher nem peças íntimas tinha para usar. Minha mãe foi e pegou algumas peças novas que ela tinha na gaveta e deu àquela mulher e ela foi embora. Eu ficava extremamente preocupada com essas situações, porque é realmente perigoso no mundo que nós vivemos, não é realmente muito perigoso. Nós devemos ter cautela sempre, muita prudência, ter discernimento. Mas a minha mãe era assim. Ela só parava para pensar no perigo muito tempo depois, quando ela conversava com a gente e nós abríamos os seus olhos para que ela não se colocasse em risco. Inclusive, dizíamos que era para ela orientar a procurar uma igreja e marcar com essa pessoa que pedia ajuda na igreja, não é? Com outros irmãos junto ali, para que não corresse nenhum risco em relação a essas coisas, não é? Mas ela era assim. Mesmo que ela não tivesse muito, o pouco que ela tinha, ela repartia. Vejamos o que o autor da lição diz aqui na sua introdução. Os bens materiais podem constituir uma grande tentação às pessoas. De fato, o materialismo nos influencia, tornando-nos muito suscetíveis à avareza. Nós podemos ter bens materiais, podemos ter coisas que nos tragam conforto, que não nos falte nada, que tenhamos dinheiro suficiente para suprir cada uma de nossas necessidades. Isso não é pecado, amados. O pecado é quando nós temos e não queremos repartir. Às vezes sobra e não queremos ajudar quem mais necessita, não é? Ficamos ali retendo tudo aquilo. Inclusive tinha um personagem na televisão que ficou muito famoso, chamado Seu Nonô. Eu não esqueço disso. Eu não sou de ver novelas, eu não gosto de novelas, mas eu lembro que, à época, quando uma rede muito famosa de televisão colocou essa novela no ar, todos falavam desse tal Seu Nonô e acabou virando apelido de pessoas que são avarentas. Pessoas, como diziam na época, não é? São mãos de vaca, sabe? Mãozinha fechada, sempre segurando tudo que podiam para si mesmas, sem compartilhar, sem ajudar ao próximo. E aí as pessoas acabaram colocando apelidos nas pessoas que eram avarentas, assim, de Seu Nonô. Era Seu Nonô para lá, Seu Nonô para cá, não é? Porque era um personagem assim. Ele chegava ao ponto de, na casa dele, ele trancar a geladeira, né? Amarrava a geladeira, colocava cadeado na geladeira para que ninguém usufruísse do que tinha ali dentro. Isso é terrível, isso é horrível, é horrível. Mas, infelizmente, nós conhecemos algumas pessoas que são assim. E eu oro a Deus para que os servos dele, aqueles que o aceitaram, que elas tenham sempre, né, que essas pessoas tenham corações generosos, que seus servos e servas sejam sempre generosos. Ajudem, repartam, porque a igreja de Cristo deve ser assim. Eu louvo a Deus pela primeira igreja Batista Mutondo, que sempre se preocupa com o próximo, está sempre ali fazendo as campanhas para arrecadar alimentos, roupas,
para que as pessoas que têm bem menos possam ser ajudadas, auxiliadas, abençoadas. Nós estamos aqui nesta terra para isso, para abençoar vidas. Nós precisamos tomar consciência disso. E o autor continua dizendo mais: a cultura do prazer como ideal de vida tem sido muito valorizada nos dias atuais, levando pessoas a desejarem coisas por nenhuma outra razão a não ser pelo fato de meramente possuí-las. É muito triste. Pessoas que querem acumular bens, riquezas nesta terra. Muito triste mesmo. Inclusive, tem pessoas que chegam ao ponto de virarem acumuladoras, porque tudo que elas veem, elas querem levar para suas casas, achando que um dia vão utilizar, e quando a gente percebe, essa pessoa já se tornou uma acumuladora. Ela tem coisas em excesso que ela vai acumulando, vai levando para sua casa, e a casa acaba virando um grande lixão de tantas coisas que ela vai acumulando. Isso é uma doença. Isso é muito ruim. É muito ruim. E o autor continua dizendo: as coisas vão pouco a pouco assumindo tanta importância que os relacionamentos têm ficado enfraquecidos. Isso é muito triste. Há pessoas que só querem saber de trabalhar para ter mais coisas, cada vez mais coisas, o melhor carro, o melhor celular, o melhor apartamento, os melhores móveis, as melhores roupas, tudo do bom e do melhor, só acumulando, acumulando, e às vezes esquecem das relações interpessoais ali no seu convívio diário com a família, esquecem de dar carinho, de dar amor, de dar atenção, de dar tempo para aqueles que o cercam. Sabe, aquele chefe de família que é cercado por entes queridos, mas não dá atenção para esses entes queridos, vai deixando esses entes de lado e vai só trabalhando, dizendo que está suprindo as necessidades dos seus familiares, da sua família, e esquece de dar o que é mais importante, que é amor, que é carinho, que é atenção, que é o seu tempo ali ao lado da família. Isso é perigoso demais, é muito perigoso. O autor continua dizendo: na lição de hoje vamos refletir sobre a mordomia dos bens materiais. Veremos que a nossa casa, o nosso carro e outros bens são muito bem-vindos para o conforto. Concordo. Um carro ajuda muito na locomoção, não é? Ter uma casa onde nós podemos nos abrigar é muito importante. Ter uma casa bem cuidada também é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. No entanto, deve-se prestar atenção para o apego e a dependência que isso pode causar, transformando o indivíduo em um avarento. Assim, os bens materiais não são maus em si mesmos, mas sim o apego inflexível a eles. Se apegar só aos bens materiais, só aquilo que é importante, esquecer das pessoas, isso é terrível, isso é muito perigoso. E ele traz como ponto 1 o título assim: Saber Resistir. E ele traz para a gente a passagem que está em 1 Coríntios 12:31, que diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E ele continua dizendo: as tentações são camufladas para nós naquilo que nos dão prazer e conforto. Somente com discernimento espiritual, por meio da reflexão na palavra de Deus e da oração, podemos encontrar o escape e vencer as artimanhas do inimigo. O inimigo, ele sabe como atingir o coração do ser humano. Então, há necessidade de saber resistir. Como que a gente consegue resistir às tentações, aos apelos das coisas materiais, do apego às coisas materiais? Saber resistir, refletindo na palavra de Deus, orando muito, amados, orando muito, para não cairmos nas ciladas do inimigo em relação a tudo isso. Porque somos bombardeados pela mídia. São tantas propagandas, tantas, andando pelas ruas, pela TV, pelo rádio. Misericórdia, é muita tentação através de propagandas. Às vezes até em relação à alimentação, né? Propagandas relacionadas à alimentação também são extremamente tentadoras.
com produtos que nem sempre podemos e às vezes nem precisamos daquilo, não precisamos comprar esses produtos, não é? Muitos então são levados pela roda do consumo, querendo sempre mais, querendo sempre algo melhor do que aquilo que já tem. Não é pecado querer algo melhor. O problema é quando aquilo realmente não é necessário. A gente precisa parar e analisar. Isso é necessário para mim? É essencial para mim? Ou eu quero só para ostentar, para mostrar que eu tenho? Eu conheço uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Eliette, na minha casa tem uma banheira de hidromassagem. Eu sempre quis ter uma banheira de hidromassagem. Então meu marido, para me agradar, foi lá e comprou, me deu de presente uma banheira de hidromassagem. Pasmem, queridos, ela tem essa banheira há anos instalada na sua casa. E ela disse o seguinte, eu fiquei chocada com isso. Eu queria tanto e nunca usei. Nunca usei, eu só entro na banheira para limpá-la. Na realidade, ela está lá como enfeite porque eu nunca usei. E aí eu, conversando com ela, falei, como assim, amiga? Não faça isso. Ele te deu com tanto carinho, você sempre quis, por que você nunca usou? Pois agora você deve usar. Deve usar porque a vida é um sopro. Você tem, não é? Então, usufrua daquilo que você tem. Que a sua família toda possa usufruir. Ninguém na casa usa, nem o marido que deu, nem ela. A casa está lá, linda, montada como banheiro de hidromassagem, que nenhum deles usa. Para que ter? Para que ter aquilo que nós não temos nem tempo para usar, não é? E aí eu disse para ela o seguinte, aproveite que agora você terá tempo. Está aí saindo licença, poderá usufruir de um momento ali de relaxamento. Ainda dei a ideia para ela, leve o seu netinho, você está tomando conta do seu netinho, para essa banheira de hidromassagem e use com ele, né? Divirta-se ali com seu netinho nessa banheira de hidromassagem maravilhosa. Utilize, aproveite. Agora que você já tem, aproveite. Então, amados, nós não podemos ter algo simplesmente para ter, para ficar ali parado, sem uso. É melhor nem ter. Só porque desejou, cobiçou e quis ter, a gente precisa ter isso em mente. Se nós queremos, nada nos impede de ter, não vai ser algo além daquilo que nós podemos alcançar, sem problemas. Tenhamos, mas tenhamos para usufruir, para ter mesmo em uso, não simplesmente para ficar lá como enfeite, não é? Então, por exemplo, se uma família precisa de um carro e um carro só atende a essa família, muito bem, para que ter 2, 3, não é? Vai dar trabalho e vai ficar ali só para revezar de modelo de carro. Não tem muita lógica, não é? Enquanto tantas outras pessoas não têm como se locomoverem com tanta facilidade através de um veículo próprio. Então a gente precisa analisar isso como servos de Deus. Para que ostentar? Para que ter mais do que precisamos, do que necessitamos? Não é mesmo? Então nós precisamos resistir ao consumo desnecessário. Hoje se fala tanto de minimalismo e eu, ouvindo a respeito, lendo a respeito, eu cheguei à seguinte conclusão: é muito melhor viver com menos. Dá menos trabalho, menos gastos, e se nos atende bem aquilo que é pouco, mas se aquilo nos atende bem, para que ter mais? Eu estou tentando, Amara, estou tentando ser minimalista, estou tentando. Já saí de uma casa muito maior, agora eu vivo num apartamento bem menor do que o espaço que eu tinha anteriormente. E ok, está tudo bem. É possível viver muito bem num espaço reduzido, num espaço menor. E louvo a Deus por isso, porque eu posso ter um espaço menor e que me atende bem a minha família. Então nós devemos pensar nessas coisas. Se nós pararmos para analisar, nós devemos ser muito gratos, porque nós temos um teto, temos um veículo, temos aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. E pensar sempre, muita gente não tem nada, não tem teto, não tem nada, não tem roupas,
não tem comida. Então, nós precisamos, sim, sempre pensar nisso como servos de Deus, como pessoas que estão aqui nesta terra para abençoar outras vidas. No seguinte, pensar o seguinte: vamos resistir ao consumo desnecessário, para que vivamos uma vida de acordo com aquilo que Deus realmente quer para nós. O ponto 2 é guardar ou doar? É um questionamento, não é? Eu quero logo de cara dizer o seguinte: o que nós devemos guardar, acima de tudo, é a nossa fé, a nossa esperança em Cristo. E o autor traz para a gente o seguinte, que está em Atos 20:35, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. A generosidade e o egoísmo não podem coexistir. Não podemos ser egoístas. Muito pelo contrário, precisamos ser generosos. Não é? Há um desejo da parte de Deus, segundo o autor, expresso nas Escrituras, que é esse aqui, ó, que nós sejamos felizes em dar mais do que em receber. Receber mimos é muito bom, ganhar coisas é muito bom. A gente gosta de ganhar presentes, mimos, né, agrados, é muito bom. Mas precisamos colocar no coração o seguinte, na mente, o seguinte, que melhor ainda é dar e ver a alegria de quem recebe. É muito bom mesmo. E aí ele até cita como exemplos, aqui no ponto 2, as igrejas da Macedônia, que estavam passando por necessidade, né? Enfim, na PIB Mutondo, hoje, vamos dizer assim, ano 2021, nós temos visto aí, através da ação social da igreja, pessoas sendo socorridas pelos membros da nossa igreja, porque estão passando necessidades, estão passando dificuldades, e louvado seja Deus que nós podemos ajudar com o que podemos, com roupas, com alimentos, com qualquer coisa que seja necessária. E que sigamos assim, continuemos assim como igreja, ajudando quem precisa. Não sejamos acumuladores. O que pudermos doar, que seja doado com amor a quem necessitar, porque essa também é a nossa missão na terra. Ponto 3 do autor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Isso está em Salmos, no Salmo 24:1. Aqui o autor ele vai trazer para a gente o seguinte: o termo do Senhor nos ensina duas coisas. Primeira coisa, a propriedade. A terra e todos os seus recursos são de fato do Senhor, sendo Ele seu Criador. Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas nesta terra. E segunda coisa, a origem. A terra tem sua origem em Deus e Ele a ofereceu ao homem para nela viver e lhe deixou a incumbência para dela cuidar. Disse para Adão e para Eva, para eles cuidarem do que Ele fez, do que Ele criou. Né? Nós devemos cuidar da terra também. Não sejamos egoístas. Vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu com tanto amor e carinho, de toda a natureza, de tudo que há nesta terra. Entendemos, portanto, que a terra não é nossa. Não obstante, continuamos a desfrutar dela. Tudo que a terra oferece naturalmente, ou que nela produzimos, não é nosso. É do dono, é do Senhor, é de Deus. Cabe a nós, assim como afirmou o salmista, reconhecermos que tudo provém de Deus, tudo vem dele. Tudo vem dele. Não é? Devemos olhar para o próximo, então, com generosidade, porque tudo vem do Senhor e a Ele pertence. Reconheçamos isso, sejamos gratos. Tudo que nós temos, o nosso salário, o nosso alimento, o nosso vestuário, o ar que respiramos, tudo provém do Senhor, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. Sejamos gratos, amados. Sejamos generosos com o próximo, e os bens deixarão de ter qualquer valor possessivo e eles estarão disponíveis para ajudar. O ponto 4. Mais importa dar valor àquilo que é eterno. Sim, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com a teologia da prosperidade. Com dar para receber.
né, naquele esquema de troca. Não, isso não é legal. Não é assim que o reino espiritual funciona, não é assim. Foquemos no que é eterno, porque desta terra nada levamos. Eu falei isso essa semana. Eu estava lá no sepultamento da minha cunhada, que aos 56 anos partiu desta terra de forma tão trágica, tão terrível. E olhando para tudo, ouvindo meu irmão falando dos planos que ele tinha com ela, compraram um terreno lá em Pernambuco, que era a terra de nascimento dela. E planejavam construir lá, morar lá futuramente. E aí ele viu todos os planos indo por água abaixo. Que tristeza, amados, ouvindo os planos frustrados dele, perdendo a esposa ali. Que triste. E eu fiquei refletindo, nós não somos nada, nós somos só um sopro. Então, nada aqui levaremos, nada daqui levaremos, não levaremos nada. Então, por que focar tanto no que nós temos aqui? Porque nada é nosso, nada é nosso. Quando nós partimos daqui, nada levamos, nada levamos. E aí no ponto 4, o autor diz o seguinte, o texto de Lucas 12, de 16 a 21, é o retrato do que o egoísmo provoca no coração humano, provoca a vaidade. Jesus lembra àqueles que estão à sua volta que a vida tem um fim e dela nada se leva, por mais preciosos que sejam os bens alcançados. Quanto mais se tem, mais se quer. Uma pessoa avarenta será sempre alguém insatisfeito. Tudo que alcançar ainda será pouco. Vejamos a matemática segundo o autor aqui. Ganância mais avareza mais vaidade é igual a insatisfação, porque as pessoas estão sempre insatisfeitas. Salomão adverte sobre a brevidade da vida e nos estimula a fazer tudo o que for necessário nesta vida para abençoar a vida das pessoas. Diz assim em Eclesiastes 9:10: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai? Não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. Isso é verdade. Estamos vivendo dias difíceis, tantas pessoas partindo, tantas pessoas morrendo, é uma dor no coração. É o momento em que nós precisamos falar ainda mais de Cristo, de uma vida eterna, uma vida que ultrapassa o que nós temos aqui, que nós podemos ver. E ele chega à conclusão aqui na sua lição. Se você for fiel, Deus o tornará rico. Esse pensamento tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga Deus e ele o enriquecerá com bens materiais. Já disse, não é assim que o reino espiritual funciona. No entanto, relacionar o Evangelho à riqueza material é uma ênfase equivocada, é o que diz o autor do texto. Concordo com ele. Lembre-se da generosidade dos crentes da Macedônia. Leia lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Que mesmo em meio à extrema pobreza decidiram contribuir generosamente para a obra missionária, mostrando claramente alguns princípios contrários à ideia do Evangelho da Prosperidade. O fato de eles doarem não os tornou mais ricos, mas focaram naquilo que era eterno, a salvação das pessoas. Que sejamos assim, queridos, porque daqui nada levamos. Então não nos apeguemos às coisas materiais, mas cultivemos o que é eterno. Cultivemos a nossa salvação, a esperança de um dia estarmos com o Pai na glória. E no processo da vida aqui nesta terra, que nós possamos caminhar sendo missionários, porque somos todos peregrinos aqui. Nós estamos aqui como embaixadores de uma nação espiritual, de um reino espiritual. Então, pensemos, qual é a melhor maneira de vencer o egoísmo e ser um mordomo fiel e generoso? Pensemos, somos capazes de partilhar um bem com algum necessitado? Que tal investirmos na salvação das pessoas? Estamos em plena campanha de missões. Vamos doar, vamos contribuir, vamos falar de Cristo, vamos amar ao próximo, de fato, de verdade.
vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algo em prol do reino de Deus. Porque, amados, a volta do Senhor está próxima. Estamos vivendo, como eu disse, dias muito difíceis. Então, cuidemos daquilo que Deus nos dá com amor, com carinho, mas sejamos benevolentes e generosos, amém? Guardemos isso no coração. Sejamos fiéis a Cristo e generosos e amemos a cada próximo, sempre, da melhor forma que pudermos. Que nós possamos andar em santidade, em generosidade e em paz, enquanto aqui estivermos, porque daqui nada levamos. Tudo se resume ao amor. Isso permanecerá. A fé, a esperança e o amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um e sigamos, enquanto aqui estivermos, amando com o amor de Cristo e compartilhando aquilo que nós pudermos, principalmente o amor e a fé, também a esperança. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.